Bom dia, povo de Deus. Estamos começando mais um Vivendo com Sabedoria com o pastor Edivan Souza. Hoje é quinta-feira, 13 de novembro de 2025. Estamos na série dessa semana, Suas Escolhas Definem o Seu Destino. Estamos falando, irmãos, sobre o poder da escolha, um assunto muito importante e eu chamo a sua atenção, tá bom? Queridos, o tema da nossa mensagem de hoje é um tema muito forte. Olha só, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Quantas pessoas têm se preocupado apenas com o material, né? Engrejar muitas riquezas, fazer tantos cursos, tantas coisas, tudo isso é importante, só que às vezes esquece, irmãos, o espiritual, esquece a sua alma. E a palavra do Senhor nos adverte, meus irmãos, se nós esperarmos em Cristo somente para essa vida, nós somos os mais miseráveis dentre os homens. Então não devemos apenas esperar em Cristo só para essa vida, porque aqui tudo é passageiro, irmãos. As riquezas passam rápidos, a nossa vida passa rápida e já vamos partir dessa vida para outra e não vamos levar de material nada. Então, irmão, devemos nos preocupar com a nossa alma, tá bom? Então é sobre esse assunto que vamos falar. Se você acha que é um assunto importante, então fique conosco aí durante a live, tá bom? Então nós vamos aqui, queridos, para o nosso primeiro ponto. Nosso primeiro ponto nós vamos falar sobre uma parábola que Jesus contou e eu acho muito interessante, queria compartilhar com vocês, tá bom? A parábola do rico e Lázaro, dois exemplos de pessoas, né? Vamos abrir aqui nossas Bíblias em Lucas capítulo 16, do versículo 19 ao versículo 25. Lucas capítulo 16, do versículo 19 ao 25, vamos ler aqui, para você entender melhor. E havia um rico, e vestia-se de púrpura, de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando perdão, disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. E disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu atormentado. Queridos, a Bíblia aqui, se a gente entender, ela não vai especificar que tipo de pecado esse rico cometeu para ir para esse lugar de tormento, né? Só diz que havia um homem rico. Mas se a gente estudar, formos analisar, irmãos, né? A gente vai ver, meus irmãos, que houve alguma coisa para esse homem para esse lugar de tormento. A verdade, irmãos, é que muitas pessoas que às vezes, né, conseguem muita riqueza, elas acabam permitindo tantas coisas ruins entrar junto, como a soberba, né? Como confiar em si mesmo. E a Bíblia diz: maldito o homem que confia em si mesmo. E a pessoa, por ter muito dinheiro, acaba confiando em si mesmo, não gosta de ouvir conselho de ninguém, faz tudo o que quer. Às vezes é uma pessoa que só pensa em si, é egoísta, é soberba, né? Então eu acredito que havia alguns requisitos que levaram esse homem aí para esse lugar de tormento. Então aqui a parábola fala que Abraão, ele fala: olha, tu recebeste tudo lá na terra, enquanto Lázaro somente males. Agora tu é atormentado e ele consolado. Então às vezes, irmãos, o poder da escolha não quer dizer que todo rico vai para o inferno e os pobres vão para o céu. Acredito que não é isso, mas às vezes as más escolhas, às vezes a pessoa foca o coração somente naquilo. Por isso que eu acabei de dizer, se esperarmos em Cristo só para essa vida, somos os mais miseráveis dentre os homens. Então, quantas pessoas às vezes faz más escolhas, né? Então, querido, às vezes a renúncia, né?
a renúncia, você é humilde, mas você age com honestidade. Às vezes, quantas pessoas são ricas, mas agem com desonestidade, de enganar alguém, de fazer coisas erradas. Então, eu aprendo aqui, irmão, que temos que ser justo. Você pode ser próspero, mas seja uma pessoa justa naquilo que você faz, né? Tá entendendo? Porque sabemos que tudo é passageiro. Então, meus irmãos, nós vamos aqui para o nosso segundo ponto. Às vezes a pessoa acha que viver aqui na terra será eterno. Não, irmão, tudo é passageiro, tá bom? Ninguém não leva nada, essa é a verdade. Vamos aqui para o nosso segundo ponto. As riquezas são passageiras e o céu é eterno. Muito forte isso aqui, né? As riquezas são passageiras, mas o céu, ele é eterno, né? O céu onde Lázaro estava é eterno. A riqueza que aquele homem rico tinha foi passageiro. Vamos ver aqui em Mateus capítulo 19, versículo 24. Mateus 19, 24. Nos fala assim a palavra do Senhor. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Né, irmãos? Então, o próprio Senhor, ele falou isso aqui, irmãos. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Né? Então, os discípulos falaram, Senhor, então quem poderá se salvar? Algo impossível? Jesus falou, não, pode ser impossível ao homem, mas é possível a Deus. Então, tudo é possível àquele que crê. Então, não permita que suas riquezas, né, afaste você de Deus. Quantas pessoas, às vezes, irmãos, começam junto com a esposa, né, os dois trabalhando, quando começa a prosperar bem muito, às vezes o marido já troca de esposa, né? E isso, eu conheço pessoas que já fizeram isso. Por quê? Porque permitiu tantas coisas entrar no coração. Acaba perdendo a família, amizades e tantas coisas. O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, irmãos. Pessoas que amam o dinheiro em vez de amar a família, em vez de amar os valores que são importantes, e acaba trocando as coisas. Por isso, devemos pedir a Deus sabedoria para administrar tudo aquilo que temos. Não deixe que as riquezas desse mundo possam tirar de você aquilo que é precioso, aquilo que é importante, como a sua salvação, como a sua família, como o seu caráter. Isso tudo é importante. Vale mais um bom nome do que muitas riquezas, meus irmãos. Amém? Então vamos agora aqui para o nosso terceiro ponto. E já estamos indo para a nossa conclusão. Tá bom, querido? Para não ficar uma mensagem muito estendida, né? Então, terceiro ponto. O que daria o homem pelo resgate da sua alma? Isso aqui é forte, viu? Marcos capítulo 8, versículo 36 ao 37. Marcos 8, 36 ao 37. Olha só. Pois que aproveita o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? É uma pergunta. E vem a segunda pergunta. O que daria o homem pelo resgate da sua alma? Então a primeira pergunta você responde para você mesmo, né? Pois o que aproveita o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Quantas pessoas, irmãos, às vezes têm se preocupado em ganhar nome, ser famoso na internet, ganhar tantas coisas, né? E aí perder a alma. Em Mateus capítulo 4, nós vamos ver a tentação de Jesus, onde o inimigo, ele mostra todos os reinos e a glória do mundo para o Senhor Jesus. E ele fala, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. E o Senhor Jesus Cristo repreendeu, dizendo, está escrito, Satanás, adorarás só ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Então cuidado, irmão, com propostas que queiram prejudicar a sua comunhão com Deus. Não adianta conquistar tantas coisas e perder o mais importante, a salvação, né? Então, o segundo versículo nos fala, o que daria o homem pelo resgate da sua alma? É uma pergunta. Quantas pessoas que estão me assistindo, quantas pessoas talvez você conheça, que vivia no mundo do crime, vivia no mundo de engano, e hoje mudou de vida porque conheceu Cristo verdadeiramente.
Aquela pessoa estava caminhando para um caminho de morte, estava caminhando para o inferno. Porque a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece bom e perfeito, mas no final são caminhos de morte. Então essa pessoa estava caminhando para o caminho da morte, mas teve um encontro com Cristo e abriu o coração, entregou a vida a Cristo. Hoje tem uma vida diferente. A pergunta é: o que você faria, meu irmão, pelo resgate da sua alma? Se você que está acompanhando, soubesse que você estava caminhando para um inferno, o que você faria? O que você tiraria da sua vida para você não ir para aquele lugar de tormento? É tempo de pensar hoje, porque o morto não pode fazer isso. Nós temos que fazer em vida. É o poder da escolha, Então, irmão, o pecado nos leva para o inferno, a desobediência e tantas coisas que a gente poderia passar aqui tanto tempo falando. O que pode nos levar ao inferno? São tantas coisas e muitas vezes a gente ignora essas coisas. Como, por exemplo, dar um exemplo aqui, o ódio. A Bíblia diz que nem um homicida herdará o reino do céu. E quem odeia o seu irmão é homicida. E quantas pessoas às vezes faz caridade, faz tantas coisas boas, mas lá no coração não consegue perdoar, Não consegue perdoar um ódio, Então isso pode te levar para o inferno. Então peça ao Espírito Santo para te ajudar a tirar isso do seu coração, para você liberar perdão para essa pessoa, para que isso não te leve para a condenação eterna. Você pode ser um pregador, um pastor, seja lá quem for, se tiver nesse requisito, está caminhando para o inferno. Então a palavra do Senhor, irmão, ela é verdadeira. É a obediência que vai nos levar à salvação, e não apenas posição, ou falar bonito, pregar bonito, se vestir bonito, São alguns requisitos, mas isso não garante nossa salvação, e sim a obediência à palavra de Deus. Então, queridos, que Deus em Cristo vos abençoe. Essa é a palavra que eu trouxe da parte do Senhor. Se você creu que Deus falou através dessa palavra, então compartilhe agora mesmo com seus amigos, seus familiares, nas suas redes sociais. Você tem coragem de compartilhar essa palavra? Não se envergonhe do Evangelho, das palavras de Deus, tá bom? Não vou colocar essa palavra que aqui vão dizer. Não se envergonhe, essa palavra não é do pastor Edivão, essa palavra é de Deus. Amém? Então não se envergonhe da palavra do Senhor. Tema da mensagem de hoje: o que adianta, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Fique com essa palavra. Nós vamos, como sempre, orar encerrando, tá bom? Agradecendo ao Senhor e apresentando o estado do Espírito Santo. Oramos, nosso Deus, nosso Pai. Senhor, te apresentamos nossas vidas, Senhor. Estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo, Pai. Estamos como peregrinos nessa terra, Pai. Estamos aqui como de passagem, Senhor. Então, Pai, nos ajuda, Pai, esse pouco de tempo que vamos passar aqui, Senhor, a semearmos sementes da obediência, Pai. Que o Senhor possa nos prosperar, mas que venhamos ter sabedoria para administrar tudo aquilo que o Senhor colocar em nossas mãos, Senhor. Para que não venhamos perder a nossa salvação, Pai. Do que adianta ganhar o mundo inteiro, conquistar tantas coisas, Pai, e perder a salvação. Então nos ajuda a sermos pessoas temente a Ti, obediente à Tua palavra, Senhor. Traga libertação, traga transformação, Pai, esta manhã, esse momento em que essa pessoa acompanha, Pai, esta live. Deus amado, quero Te apresentar também, Senhor, o estado do Espírito Santo. Nós abençoamos aquele estado e declaramos, Pai, a bênção do Senhor sobre aquele lugar, em nome de Jesus Cristo. E assim, Pai, abençoa o nosso dia, Pai, a nossa família. Te agradecemos pelos livramentos, pela Tua bênção, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela salvação, por ter o nome, Pai, escrito no livro da vida, Senhor. Amém. E graças a Deus. Que Deus em Cristo te abençoe e até amanhã em mais um programa Vivendo com Sabedoria.